Recentemente, o terceiro filme de Invocação do Mal estreou nos cinemas. Eu sei que eu tô um pouco atrasado, eu sei que eu tô quase um mês atrasado já, porque já faz um tempinho que esse filme estreou, mas eu sei que a procura desse filme também começou a ser um pouco maior agora, justamente por esse terceiro filme, que é o Invocação do Mal, A Ordem do Demônio, que conta aí um caso de uma história real que aconteceu lá nos Estados Unidos e tudo mais. E justamente por isso, eu nunca tinha assistido nenhum filme da série de Invocação do Mal e nenhum dos outros que se passam no mesmo universo, e por isso eu decidi maratonar, ver todos os filmes dessa série e ver se realmente é bom, se vale tudo isso mesmo, se merece ter aí já uma franquia tão grande. E eu não sabia a ordem desses filmes. E hoje eu tô aqui para mostrar para vocês a ordem cronológica que se deve assistir para entender toda a história e dar o meu veredito aqui sobre eles e falar um pouco do que eu achei de cada um e até alguns que vocês podem pular e não precisam assistir. Oi, gente, John Senpai aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito aqui ainda, se é a primeira vez que você está assistindo a um vídeo aqui, já deixa o teu like, se inscreve aqui, porque toda semana que agora eu espero que eu poste toda semana, tem pelo menos um vídeo sobre filme e um vídeo sobre anime, mangá e coisas do tipo. Então se inscreve para me dar essa força, para ajudar a chegar no 1K talvez esse ano aí, e também para chegar para mais pessoas, enfim. Vamos lá, né? Vamos falar sobre essa franquia, vamos falar sobre esses filmes que eu sei que é para isso que vocês vieram aqui. O primeiro filme da franquia que vocês devem assistir quando vocês forem começar a assistir, se for alguém assim como eu que nunca assistiu, é A Freira. A Freira se passa em 1952 e foi lançado em 2018. Ele é um dos filmes mais recentes, mas é o primeiro justamente que tu tem que ver e não ver os mais antigos para depois ver esse. Porém, todavia, entretanto, eu lembro quando esse filme foi lançado no cinema e gerou aí um grande burburinho, teve muita gente fantasiada dela aí nas festas de Halloween da vida, foi bem numa época dessa que o filme foi lançado, só que eu fui assistir justamente com hype por conta disso e pra mim ele é um dos mais fracos da franquia. Fraco porque eu não levei nenhum grande susto durante todo o filme inteiro, assim. O rosto da freira em vários momentos ele é bem mal feito, tu vê que é um CGI, tu vê que é muito gráfico e que não é uma maquiagem, sabe? Que não é uma coisa bem feita manualmente e feita depois no computador, e isso atrapalha bastante na hora de te assustar, porque é a mesma coisa que tu vê um filme da Anaconda. Tu vê um filme da Anaconda, tu sabe que aquilo não é uma cobra de verdade, que aquilo é CGI, e o mesmo se aplica aqui ao rosto da freira. Se fosse algo mais realista, feito maquiagem mesmo, talvez assustasse mais do que como foi feito aqui com CGI. Outro ponto muito fraco desse filme é que eles resolvem tudo de uma forma muito fácil. Não tem mortes, bem dizer, tem uma morte, e pra mim um filme de terror que se preze tem que ter bastante morte, é um requisito pra mim, né? Eu sei que pra muitas pessoas isso não é um requisito, mas eu gosto de ver gente morrer, eu gosto de ver gente sofrer antes de ter uma resolução do problema, e isso não acontece em A Freira. O segundo da lista que vocês devem ver na ordem cronológica é Annabelle, A Criação do Mal. Ele se passa em 1955. Ele não foi o primeiro filme a ser lançado da Annabelle, ele foi o segundo filme a ser lançado dela, porque primeiro saiu um, depois saiu As Origens dele, mas de todos os três filmes da Annabelle, eu já vou dar um spoiler aqui dos demais, esse é o melhor de todos. Ele cria bastante tensão ao longo da trama, ele cria bastante tensão justamente porque eu acho que tem crianças, e eu acho que crianças em filme de demônio, de terror e de tudo mais sempre funciona muito bem. Ele retrata as possessões de uma forma muito melhor do que tratou lá na Freira, dá vários sustos, contrário da Freira também, que eu não senti nenhum sustinho, não tive nada assim. E além disso, ele já cria uma conexão com o filme da Freira, apesar de esse filme ter sido lançado antes do filme da Freira, só que cronologicamente ele se passa depois, mas enfim, ele cria uma conexão com o filme da Freira, tu vê ali que tem conexões, tem easter eggs com o filme da Freira, e também tem conexões com a Annabelle oficial, original, verdadeira, se é assim que a gente pode dizer, porque para quem não sabe, Annabelle também é baseado em histórias reais, é baseado em uma história de uma boneca que tinha aí suas anormalidades, digamos assim. Então eles mostram a boneca verdadeira, a boneca real, ou pelo menos uma réplica dela no filme, no final do filme, e isso é bem bacana, eu achei bem legal, e pra mim realmente é o melhor filme da Annabelle. E depois de Annabelle, A Criação do Mal, daí sim vem o Annabelle 1,
que se passa em 1967. Para mim, de todos os 3 Annabelles que tem, esse é o mais fraco, talvez. Eu fico meio indeciso entre esse e o outro, mas ele é mais fraco que a Freira. Se vocês estavam meio assim de assistir a Freira, por conta do que eu já falei, esse daqui consegue se superar ainda de tão ruinzinho que é. E isso porque nenhum personagem desse filme consegue criar uma conexão contigo, consegue te passar algum carisma. Lá no filme da Freira, pelo menos tem a freirinha ali, que é novata e tudo mais, que te passa um certo carisma, ela é uma atriz boa, ela consegue gerar empatia contigo, sabe? Ela consegue fazer tu sentir alguma coisa por ela. Aqui nesse filme não tem esse tipo de personagens. A única coisa legal que tem aqui é que os Warren são citados pela primeira vez. Então, pra mim, é um filme bem meia boca, assim. É necessário tu assistir pra entender a história, mas, assim, ó, se eu pudesse, eu pulava, tá? Se eu já soubesse da história, eu pulava. E então, com os Warren citados pela primeira vez, a gente chega em Invocação do Mal 1, que se passa em 1973 e foi lançado em 2013. Aqui nesse daqui a gente tem, eu acho que a receita para um filme de terror que dá certo. Eles têm suspense na dose certa, a possessão deles é na dose certa, é muito bem retratada, é muito bem feita e te dá certo medo. Eu acho que foi um dos filmes que mais me deu medo assim dessa lista, foi um que eu fiz uma maratona em 2 dias e quando eu cheguei nesse eu disse, não, hoje eu vou parar e vou continuar amanhã porque esse daqui já tá me dando um certo medinho. Os rituais de exorcismo deles são muito bons, são muito bem retratados, te dão medo também, tem muita tensão, a Annabelle aparece também, apesar de que também tem o seu ponto fraco de que não morre ninguém, mas aqui a gente vê um contraste de que eu falei, pô, pra mim um filme tem que morrer alguém pra ser bom, tem que morrer bastante gente, tem que ter aí um certo sofrimento, mas aqui não teve isso e ainda assim eu achei bom. Por quê? Porque a possessão foi muito boa e o exorcismo foi muito bom, sabe? Feeling, me deu medo esse daqui e pra mim é um dos melhores da franquia e todo mundo considera ele um dos melhores, se não o melhor da franquia. Depois desse, a gente teria que assistir A Maldição da Chorona, que também se passa no universo de Invocação do Mal. Esse é um filme bem controverso porque tem muita gente que fala que não tem conexão, mas sim, ele tem conexão porque o mesmo padre que aparece em A Maldição da Chorona aparece em Annabelle, é o mesmo padre lá de Annabelle 1. Então sim, ele tem o mesmo nome, ele fala da Annabelle, ele fala dos Warren, então tem conexão, apesar de não ser das mesmas gravadoras, das mesmas produtoras, coisas aí que eu não entendo. Mas esse daqui é um filme que tu pode pular porque ele não acrescenta em nada na narrativa, ele não acrescenta em nada dos Warren, não acrescenta em nada da Annabelle e ele é bem ruim, então pode pular A Maldição da Chorona. Passando esse, a gente vai para Annabelle 3, De Volta para Casa, que se passa em 1974. Como eu já falei, esse daqui e o Annabelle 1, para mim, eles ficam aí se batendo para ver qual é o pior. Talvez esse daqui seja ainda pior, não tenha me agradado ainda mais, porque ele é bem adolescente. Ele não tem adultos envolvidos na trama, não tem nem crianças envolvidas na trama, que geralmente é o que faz filmes de possessão e de demônios serem legais, porque criança possuída é muito bom. E nesse daqui são adolescentes, e adolescente é chato, é difícil tu criar um personagem adolescente que tu crie empatia, que tu goste de assistir eles. E nesse filme, Annabelle 3, eles não conseguem fazer isso. As atrizes são horríveis, são ruins, o atorzinho ali que participa também é muito ruinzinho, a narrativa é fraca, tu não leva susto, a história é ruim, enfim, mas é necessário tu assistir para te entender um pouco mais aí das maldições e de tudo que os Warren já pegaram. É um mal necessário, literalmente, tu tem que assistir para entender, mas é um filme que tu assiste assim com pesar, porque ele é bem ruinzinho. E por último, antes de Invocação do Mal 3, que é esse que tá no cinema, temos o Invocação do Mal 2, que pra mim tá entre os melhores aí da franquia também, junto com Invocação do Mal 1, Annabelle, a origem ali e esse daqui. Esse daqui tem uma trama muito boa, tu fica tipo, mano, o que tá acontecendo? Isso é real? Isso não é real? É um demônio? Não é um demônio? É muito bom mesmo, apesar de já ter tido algumas críticas a mais do que o Invocação do Mal 1. A maquiagem desse filme é muito boa, das pessoas que são possuídas, da própria freira que aparece aqui também. Tem um ponto negativo que é ele perdeu um pouco da gravação amadora, sabe? Lá no
Invocação do Mal 1, às vezes tu via a câmera tremendo, que era do pessoal correndo e essas coisas que fazem tu se sentir mais dentro do filme. Aqui nesse daqui ele já não tem mais isso, então por isso ele fica um pouco abaixo do Invocação do Mal 1, mas ele tem crianças possuídas e pra mim isso é uma coisa de grande poder, isso é uma coisa de grande valor dentro de um filme, e a criança que é possuída, ela tem uma interpretação excelente. Ela é muito boa, e a trama do porquê que é a criança que está sendo possuída, a trama de, tipo, acreditar que aquela criança está sendo possuída ou não, é muito, muito boa. Apesar de aqui, novamente, não tem mortes, ninguém morre, é uma coisa que, sei lá, o diretor, o James Wan, é contra mortes nos filmes, eu não sei, mas é uma coisa que eu senti bastante falta assim durante toda a série. O que eu mais vi mortes foi em Annabelle, a origem ali, né, a criação do mal. Mas enfim, é uma franquia que vale a pena assistir, é bacana tu assistir. Alguns filmes são ruins assim e tristes de assistir, porque tu quer que aquilo acabe logo, porque é entediante, tu não leva susto, tu não leva nada, mas os filmes bons acabam valendo a pena e tu entender toda a narrativa por trás. Então os melhores são Annabelle, a Criação do Mal, Invocação do Mal 1 e Invocação do Mal 2. O Invocação do Mal 3 eu assisti, mas eu quero assistir de novo porque eu não gostei muito. Ele tá recebendo mais críticas também, mas eu fui assistir por conta de ser um caso real, né, e de ter sido um caso que teve julgamento nos Estados Unidos também, com um pouco mais de querer ver coisas reais, sabe, mesmo, e eles acrescentam muito mais coisas do que realmente aconteceu na vida real. Isso é normal porque é um filme, é Hollywood, mas eu me decepcionei um pouco e a história tá meio fraca também, sabe, perdeu muito da essência de Invocação do Mal mesmo e da franquia toda. Mas ainda assim ele é melhor do que muitos outros filmes que tem nessa lista aqui. Então é isso, gente. Se você assistiu até aqui, me deixa aqui se você assistiu já todos esses filmes, qual é o teu preferido, se tu pulou alguns, tu já sabia qual era essa ordem cronológica. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar like, comentar, compartilhar, fazer tudo que puder para me ajudar, tá bom? Nos vemos na quinta-feira. Beijo do gordo, até a próxima e tchau!